Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas situações do dia a dia que, olha, parecem simples, mas que na lei a resposta é bem mais complexa. Vamos juntos desvendar, desde aquela briga com o vizinho por causa de barulho, até a decisão histórica que mudou as regras do jogo sobre o porte de drogas aqui no Brasil. Vamos lá, direto ao ponto. Aquela festa barulhenta do vizinho que não deixa ninguém dormir, isso é crime? E andar com um pouquinho de maconha no bolso, como é que a lei encara isso? São perguntas super comuns e as respostas, olha, tem uns detalhes na lei que são fascinantes e que a gente vai explorar agora. Para começar, como focar naquelas ocorrências mais rotineiras, sabe? Aquelas que a polícia mais atende todo santo dia. São situações de conflito que podem escalar muito rápido se a gente não entende direitinho como a lei funciona em cada caso. Vamos começar pelo clássico: perturbação do sossego. O artigo 42 da Lei de Contravenções Penais fala sobre isso. Gritaria, som alto demais, até o barulho de um animal. E aqui, tem um ponto crucial. Pode esquecer aquela ideia de que a tal lei do silêncio só vale depois das 10 da noite. Não, não. Se o barulho estiver atrapalhando o trabalho ou o descanso de alguém, a infração pode acontecer a qualquer hora do dia. Agora vamos falar de ameaça. O ponto-chave aqui é o medo. Segundo o artigo 147 do Código Penal, o crime acontece quando alguém promete fazer um mal grave para outra pessoa. E o detalhe mais importante é este: não importa se a pessoa realmente ia cumprir a ameaça ou não. O que configura o crime é a capacidade daquela promessa de intimidar, de causar medo na vítima. E vias de fato. Alguém aí já ouviu essa expressão? É uma daquelas coisas da lei que muita gente confunde. Basicamente, é uma agressão física que não chega a deixar uma marca, uma lesão. Pensa num empurrão no meio de uma discussão ou um tapa mais leve. É uma contravenção penal, ou seja, algo menos grave que um crime de lesão corporal. E aqui a diferença fica bem clara. De um lado, vias de fato. Do outro, lesão corporal. O que separa uma coisa da outra é simples: o resultado da agressão. Se não deixou marca, hematoma, nada visível, é contravenção. Agora, se o ato causou machucado, um corte, aí a história muda completamente. Vira crime de lesão corporal e a punição é bem mais séria. Certo. Agora a gente vai entrar num terreno bem mais complexo. Um assunto que virou um debate nacional gigantesco. Vamos falar sobre a lei de drogas e o enorme desafio que é aplicar essa lei na prática. A base de toda essa discussão é a Lei 11.343, lá de 2006. É nessa lei que a gente encontra o famoso artigo 33, que é o artigo que descreve em detalhes o que é considerado tráfico de drogas no Brasil. E quando a lei fala em tráfico, ela é bem ampla. O artigo 33 lista 18 ações diferentes. Vender é a mais óbvia, claro, mas transportar, guardar e até trazer consigo também podem ser enquadrados como tráfico. No juridiquês, isso se chama tipo penal misto alternativo, ou seja, basta fazer uma dessas coisas para, em tese, ser considerado traficante. E aqui a gente chega no coração do problema que existia até pouquíssimo tempo atrás. A lei não tinha um critério objetivo, um número, para diferenciar um usuário de um traficante. Ficava tudo na interpretação do juiz, que tinha que analisar o cenário todo: a quantidade de droga, como foi a prisão, se tinha balança, dinheiro trocado. Essa subjetividade toda criava uma insegurança jurídica enorme. Só que esse cenário de incerteza começou a mudar. E mudou de um jeito decisivo. Vamos então para a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reescreveu uma parte bem importante dessa história. Pois é, em junho de 2024, depois de um julgamento que durou anos, o STF tomou uma decisão que, na prática, mudou as regras do jogo sobre o porte de maconha para uso pessoal. O primeiro critério objetivo que a Corte estabeleceu foi esse aí, 40 gramas. A partir dessa decisão, quem for pego com até 40 gramas de maconha, a princípio, presume-se que é para consumo próprio. E não foi só a quantidade portada, não. A decisão também falou sobre o cultivo para uso próprio. O limite para se presumir que é consumo pessoal ficou em até 6 plantas fêmeas de maconha. Então, o ponto crucial é este: portar maconha para uso pessoal, dentro desses novos limites, deixou de ser um crime penal, virou um ilícito administrativo. O que isso quer dizer? Que não gera mais antecedente criminal, não conta como reincidência, as punições agora são outras: uma advertência, prestar serviços para a comunidade ou participar de um curso educativo. Mas, muita atenção num ponto importantíssimo. Essa presunção dos 40 gramas é o que a gente chama de relativa. E o que isso significa?
Significa que, mesmo com uma quantidade menor, uma pessoa ainda pode ser processada por tráfico se a polícia encontrar outras provas. Uma balança de precisão, muito dinheiro trocado, mensagens no celular combinando venda, tudo isso pode derrubar a presunção de uso e configurar tráfico. Beleza, entendemos a decisão. Mas e aí? Como isso se traduz na prática, no dia a dia da justiça, da segurança pública? Vamos ver as consequências diretas disso tudo. As implicações são enormes. A principal, sem dúvida, é ter um critério objetivo, preto no branco, o que dá mais segurança jurídica. Segundo, como a gente já viu, ser pego como usuário dentro dos limites não suja mais a ficha criminal. Terceiro, e isso é muito importante, a decisão vale para trás, tem efeito retroativo, ou seja, pode beneficiar pessoas que já foram condenadas. E para fechar, um ponto fundamental, a posse de maconha não foi legalizada, ok? Continua sendo um ato ilícito. O que mudou, e mudou radicalmente, foi a forma como o sistema de justiça lida com o usuário. E isso tudo leva a gente para uma grande questão, né? Com a lei mais clara, será que as forças de segurança vão poder focar no grande tráfego e, com isso, melhorar a segurança pública? Ou os desafios só mudaram de cara? É uma reflexão muito importante para a gente acompanhar os próximos capítulos dessa história. Valeu pela companhia e até a próxima!